Você já parou para prestar atenção em qual que é o caminho que você faz assim que você acorda? Hoje a gente vai conversar sobre o que esse caminho revela sobre a sua rotina e como incorporar esses fluxos, esses percursos, talvez na sua casa, no seu escritório, como elementos essenciais para uma boa organização do seu espaço. Olá, este é Em Busca da Rotina Perfeita, experiências reais de uma pesquisadora em comportamento humano. O meu nome é Julia Testori, @JuTestori, e esse podcast surgiu para conversas que não cabem em alguns segundos de um story. Durante os próximos minutos a gente vai conversar sobre um tema que eu venho refletindo na minha rotina para quem sabe te ajudar a entender sobre a sua rotina também. O episódio de hoje ele não vai caminhar tanto para filosofia, talvez nem tanto assim para ciência comportamental, mas é um tema central, essencial para pensar a nossa rotina. Um aspecto bastante material, bastante físico, de como que a nossa rotina vai impactar esse ambiente, como que o nosso ambiente também vai impactar de volta a nossa rotina. Eu poderia chamar esse episódio sobre tarefas domésticas, sobre organização do seu espaço físico. A gente poderia trazer os conceitos da economia comportamental, das ciências comportamentais e falar sobre a arquitetura da escolha, mas eu tô começando a entender esse processo como fluxos de rotina. E eu tenho certeza que essa reflexão que eu venho aplicando e fazendo na minha própria rotina vai conseguir te ajudar a deixar o seu espaço um pouco mais habitável, um pouco mais organizado, ou eventualmente, caso você seja uma daquelas pessoas que tem um pezinho naquela procrastinação mais ativa, que assim que um trabalho um pouco mais intelectual, um trabalho um pouco mais mental, te gera algum tipo de bloqueio, você corre para pia, para lavar a louça, para passar um pano, porque eu sei que tem algumas atividades que podem despertar certas emoções na gente e o que gera um bloqueio, o que gera uma procrastinação e que nesses momentos fazer uma faxina na sua casa se torna muito mais interessante do que realmente é. De qualquer forma, caso você se enquadre no primeiro ou no segundo grupo, esse episódio vai cair como uma luva na sua rotina. E hoje vamos fazer uma coisa também um pouco diferente. Eu venho trazendo nessa segunda temporada o quadro Diário de Campo. Um quadro em que eu testo ideias na minha rotina e trago para vocês aqui um pouco da vida real. Como que não é porque existe um experimento que fala que essa é a melhor forma de organizar a sua rotina, de se planejar, de garantir maior execução. Não é porque existe um experimento que comprova que esse é o melhor caminho dentro dessa amostra que isso vai funcionar para você. E nesse quadro Diário de Campo eu testo e falo como que foi na minha rotina. Pontos altos, pontos baixos, dificuldades. Alguns episódios, eles trazem um pouco mais de esperança, eles são um pouco mais positivos, mas em outros momentos, coisas que eu testo e que eu não consigo implementar, que eu tenho dificuldade de implementar num período curto, talvez de uma semana. Como reagir quando a gente não consegue implementar algo que a gente gostaria muito? Como refletir sobre essa forma de me comportar? Só que nesse episódio, eu decidi trazer para vocês um pouco do lado B desta pessoa aqui que vos fala, que cria conteúdo sobre rotina, talvez produtividade, que muitos enquadram como organização. Algumas pessoas ficam chocadas ao descobrir que eu não sou virginiana, sou uma leonina. Algumas pessoas ficam chocadas em descobrir que eu sou uma pessoa de natureza bagunceira. Algumas pessoas ficam extremamente chocadas quando eu começo a contar histórias de esquecimentos bastante improváveis. Eu sou uma pessoa muito esquecida, eu sou uma pessoa levemente desatenta, eu sou uma pessoa de natureza bagunceira. Não sei se a gente pode falar de natureza bagunceira, se é só uma justificativa para a minha bagunça, mas fisicamente eu não sou uma pessoa organizada. Porém, faço questão de dizer aqui que quando a gente vai para o campo mais das ideias, do planejamento, dos projetos, da rotina, isso sim, é muito bem documentado, muito bem organizado, seguindo uma metodologia bastante precisa, que, de novo, não me engessa, mas que me dá bastante liberdade para conseguir viver uma rotina que faz sentido para mim. Mas talvez por ser uma pessoa tão suscetível à bagunça, eu preciso de um planejamento, eu preciso de uma organização. Então, nesse diário de campo, eu vou trazer um pouco de um panorama da vida real, fazer um diário de campo, né? O que você encontraria na minha casa essa semana se você entrasse e fosse tomar um café comigo? Você não encontraria uma casa extremamente bagunçada, uma casa caótica,
Mas existem alguns pontos de atenção. Eu sou uma pessoa que sofro bastante com objetos em que você carrega com você pela casa. Por exemplo, uma xícara de café. Eu não sei o que acontece, mas existem apagões na minha mente que eu tô caminhando aqui com a minha xícara de café e eu gosto de caminhar com a minha xícara de café. Eu passo meu café, vou até meu escritório de manhã, depois eu vou dar uma volta no quintal, depois eu volto, passo no meu quarto, às vezes passo no meu banheiro, e a minha xícara de café ela pode ficar em praticamente qualquer um desses lugares. Se você encontra uma xícara de café no escritório, uma coisa bastante comum, mas pode ser bastante comum você encontrar uma xícara de café em alguma mesinha do meu jardim, em alguma bancada da minha varanda, com certeza absoluta, em algum lugar do meu quarto. A gente torce para que não esteja dentro do meu guarda-roupa, tá bom? A mesma coisa acontece com o meu celular. Não existe um dia em que eu não pergunte pro Arthur, você viu meu celular por aí? Às vezes, isso pode valer para controle de TV. Imagina morar comigo, o desespero que não é. O mesmo vale para sapatos. Eu adoro ficar descalça, só que tem alguns momentos em que o piso tá bastante frio, que tá mais friozinho, que eu fico às vezes de meia, mas eu também não quero encardir a minha meia. E os meus pares de sapatos, eles ficam espalhados pela casa. É um grande problema, eu sei que isso daqui não vai ser usado como desculpa do tipo, sou assim e pronto. Mas eu venho buscando uma solução. Como que eu vou lidar com 5 pares de sapato no meu escritório, acompanhados de 7 xícaras espalhadas pela casa? Esse aqui foi um pequeno recorte, um diário de campo, um panorama, pra gente começar esse episódio falando que eu tenho propriedade para buscar ajuda nesse tema. Não são poucas as histórias de, por exemplo, ir dirigindo até a faculdade e voltar de ônibus e acordar no dia seguinte completamente assustada, achando que alguém roubou o meu carro, porque ele não estava mais na minha garagem. Uma pessoa que já foi viajar sem mala e que isso não aconteceu apenas uma vez. Imagina você chegar no aeroporto, te perguntarem, a senhora não vai despachar nenhuma bagagem? Soma-se a isso as inúmeras vezes que eu já fui viajar sem documentos, uma dificuldade bastante grande em lidar com voos internacionais, ter uma viagem que eu não vou esquecer alguma coisa extremamente importante no meio do caminho, é completamente improvável de se acontecer. Agora imagina, quando as suas alunas te pedem um conteúdo sobre organização do espaço físico, pensar sobre tarefas domésticas na rotina. Eu de imediato me senti bastante preocupada. Como que eu vou, criar um conteúdo sobre isso para elas? Como que eu vou começar a pesquisar sobre isso? Um assunto que, sinceramente, eu não domino tanto. Eu poderia ir para um caminho um pouco mais fácil e acompanhar com elas. A gente poderia mapear quais são as atividades que têm que ser feitas todos os dias para manter o seu ambiente organizado e atribuir carga horária, criar blocos de tempo, inserir isso na agenda. E eu sei que para algumas isso seria suficiente, para algumas isso funcionaria, seria fácil de implementar ou, sei lá, não tão difícil assim de ser implementado. E a gente conseguiria resolver algumas dificuldades, como, por exemplo, divisão, talvez em casa, de tarefas domésticas, né? Só da gente mapear o que tem que ser feito e atribuir uma carga horária, seja ela imaginada, com ajustes no decorrer do tempo, quando a gente vai percebendo que demora um pouco mais, demora um pouco menos, ou seja elas sugeridas com base em um histórico. Então, essa semana eu vou começar a documentar, entender quanto tempo que eu gasto para cada uma dessas atividades, e aí a gente pensa em como se organizar com isso. Eu poderia fazer isso. Isso teria uma chance de sucesso. Mas eu sei que existem pessoas como eu, que até cumprem com alguns blocos de faxina, até conseguem implementar alguns blocos um pouco mais robustos durante o dia, por exemplo, de preparar o almoço, de lavar a louça, de colocar a roupa para lavar, de dobrar e guardar, que talvez seja a parte mais chata, mas ainda faltava alguma coisa. E durante um tempo eu fiquei refletindo, dando uma pesquisada, estudando um pouco mais sobre esse tema, algo que eu tenho, sinceramente, pouco domínio. E aí eu lembrei de uma aula que uma amiga minha, arquiteta, deu dentro do Clube Rotina Perfeita, para as sócias do clube, as minhas alunas, e que ela falou, antes da gente pensar em uma planta, em uma disposição no ambiente, em onde que vão ficar talvez móveis, quais vão ser esses móveis, antes de qualquer coisa, de um projeto de arquitetura, é bastante importante a gente conhecer a rotina dessa pessoa. Porque a partir dessa rotina, eu consigo desenhar fluxos. E essa ideia me pareceu muito interessante quando ela deu essa aula. Só que, sinceramente, isso nunca foi desenvolvido por mim em nenhuma frente. Só que nesse momento de elaborar algum tipo de conteúdo, algum tipo de sistema de organização
física para nossa casa, enfim, para o ambiente em que a gente habita, essa ideia de fluxos voltou. E a minha proposta hoje é elaborar com vocês o que eu tenho desenvolvido na minha rotina para facilitar o meu dia a dia de tarefas domésticas, para manter uma organização, para fazer com que a disposição da minha casa favoreça uma boa rotina e para que eu não caia na cilada, na armadilha de buscar constantemente alguma tarefinha doméstica para fazer, para fugir de alguma tarefa que seja mais importante naquele momento. Se a gente fosse fazer isso agora, eu sugeriria que você pegasse a planta da sua casa e desenhasse, né? Coloca aqui uma caneta e desenhasse quais são os caminhos que você costuma fazer na sua casa. Nós somos animais de rotina. Talvez você seja um pouco mais, talvez você seja um pouco menos, talvez você não perceba que você tem uma rotina, talvez você fale, Júlia, mas eu tenho certeza absoluta de que eu não tenho rotina. Mas eu acho muito difícil você não conseguir fazer um desenho de fluxos prováveis durante um dia seu, durante uma semana sua. Eu comecei a prestar bastante atenção nisso, porque em casa também eu tenho uma coelha, a Tina. E a Tina, assim como todos os coelhos, são animais de muita rotina. Mas assim, tanta rotina que o caminho feito, por exemplo, da casinha dela até a caixa de areia, que funciona mais ou menos igual o gato, né? Não é exatamente areia, tem lá uns pelletzinhos, não sei como chama. Enfim, caixinha de areia é o mesmo. O caminho que ela faz, por exemplo, até a árvore que ela gosta de subir, é o mesmo. O caminho que ela faz até um portão, que às vezes ela tenta cavar, é o mesmo. E ele é tão o mesmo que se eu coloco qualquer coisa nesse caminho, ela vai ficar lá roendo, tirando, até que esse caminho continue livre. E ela fica bastante incomodada quando a gente tem que fazer uma faxina. E a gente começa a limpar tudo, porque ela se sente um pouco desorientada, né? Com a gente mexendo nas coisas dela. E ela logo vai lá e arrumar do jeito que ela tá acostumada. Então, por exemplo, tem um lugar que cai muita pinha. E todo dia ela está lá tirando todas as pinhas que caíram dentro do trajeto dela. Depois eu posso colocar até no meu Instagram uma fotinho, é tão fofo. Todas as pinhas que caíram desse caminho que ela faz na terra e que estão bloqueando, ela vai lá e tira, pinha por pinha. Se eu coloco um graveto no meio, ela vai roer esse graveto e retirar esse graveto instantaneamente. E inspirada, talvez, pela rotina tão rígida e regrada da Tina, eu comecei a pensar, quais são os meus fluxos de rotina? De que forma que a minha rotina, ela cria lastros, cria pegadas nesse ambiente. Bem nessa história do Maria e João, que eles vão deixando as migalhas, sabe? E vai formando um trajeto. Qual que seria esse seu fluxo do dia a dia? É bastante difícil a gente pensar e desenhar os fluxos de um dia inteiro, às vezes de uma semana. Mas, por exemplo, quando você acorda, você não consegue traçar um caminho que você faz com mais chances, mais rotineiramente? Por exemplo, eu levanto, vou até o banheiro, volto do banheiro. Aí, às vezes, eu coloco, por exemplo, um roupão porque tá frio, ou então coloco uma pantufa porque, enfim, eu tô com o pé mais gelado. E aí, eu vou até a cozinha. Na cozinha, eu começo fazendo café. E eu tenho exatamente o meu processo. Eu tiro tudo da geladeira, que eu vou usar para fazer aquele café da manhã. Um tofu, enfim, coisas do meu café da manhã. Enquanto isso, eu coloco a chaleira para esquentar a água, vou preparando o meu café. Enfim, não é sempre que, por exemplo, eu como a mesma coisa. Às vezes eu passo meu café numa bancada, às vezes eu passo em outra. Mas, via de regra, existe um fluxo. E esse fluxo, ele gera algum tipo de impacto, de lastro físico. Então, quando eu acordo, minha cama está desfeita. Quando eu tiro meu pijama, esse pijama fica em cima da cama. Quando eu vou, por exemplo, até o meu banheiro, eu abro a minha pasta de dente, eu mexo naquele ambiente, né? Eu preparo minha escova de dente. Quando eu vou até a cozinha, eu tiro as minhas coisas do café, eu começo a organizar o meu café da manhã. Isso vai gerando o que a gente chama de bagunça. E a minha sugestão é que começar a entender os seus fluxos na sua rotina pode ser uma ótima saída para que a gente consiga eventualmente reduzir o tempo que você passa organizando a sua casa. É bastante comum a gente pensar em mini organizações diárias para não se deixar acumular uma bagunça muito grande, né? Não é muito estranho pensar, vamos todo dia fazer uma manutenção para
quando chegar a faxina do sábado, do domingo, ela consiga fluir um pouco mais facilmente. Não sei se você faz essa manutenção diária na sua casa, não sei como você dilui essas tarefas ao longo da semana, mas com certeza uma faxina mais pesada, ela vai acontecer. Talvez, principalmente no banheiro, talvez na sua cozinha, não necessariamente semanalmente, enfim. Aí depende de cada rotina. Mas começar a pensar esses fluxos pode ajudar a gente a entender como fazer essa manutenção de uma maneira muito mais integrada com a nossa rotina. E esses fluxos, eles conseguem moldar quanto de energia a gente vai gastar para fazer aquela pequena atividade doméstica, eventualmente ser incorporada em rituais diurnos, rituais matinais, rituais noturnos, rituais de começar a trabalhar, rituais de quando a gente vai fazer uma descompressão. E tem episódio, assim, a rodo sobre esses processos, tá? De rituais, enfim. E a minha sugestão é que a gente comece a ver a nossa casa como um mapa dos nossos hábitos. Se você fica 100% em casa, isso vai ser muito visível, latente, muito óbvio. Caso você passe pouco tempo em casa, isso também vai acontecer, né? Porque é um espaço, enfim, que você habita. Mas esse momento de acordar, esse momento de voltar do trabalho, ele também vai acontecer. Então, vamos lá. Eu trouxe para vocês aqui um que seria o meu fluxo da manhã. E possíveis intervenções nesses nossos fluxos, elas podem ser para que a gente possa incorporar nesses fluxos uma pequena organização. Sabe, no domingo, esse movimento de Sunday Reset, que você, sei lá, dá um reset na sua semana, dá uma arrumada em tudo que precisa ser feito, essa sensação de que eu fecho um ciclo para abrir outro, né, mesmo que ele seja bem pequenininho, de um período de uma semana, essa ideia de reset, essa ideia de, eu não sei como que a gente pode traduzir isso para o português, mas no sentido um pouco de uma pequena organização, ela pode funcionar nesses seus rituais. Talvez essas intervenções, elas possam vir para aumentar essa organização e diminuir o impacto, o lastro que você vai gerar, né, naquele ambiente que você habita. Então, eu posso identificar que depois de um fluxo matinal, a minha cama está bagunçada, o meu pijama está no chão, a minha bancada está com todos os meus produtos de skincare da manhã, a minha bancada do banheiro, né? Ou a minha cozinha tem as minhas coisas do café da manhã meio espalhadas e ainda chega até o meu escritório, porque eu costumo levar minha xícara de café até o escritório. Esses são os impactos. E talvez ir acumulando esses impactos gere uma sensação de bagunça, uma sensação de desordem que pode ser um convite para essa procrastinação ativa durante o dia, ou que pode te incomodar visualmente, né, pela sensação de bagunça, de desordem, ou então que pode ocupar um espaço muito grande do seu descanso, alocado para tarefas domésticas, né? Então, no final do dia, talvez você ocupe uma hora e meia, quase 2 horas do seu momento que poderia ser de descanso para organizar a sua casa. E é óbvio que se você tem uma rotina fora de casa, você realmente vai ter que usar esses momentos para conseguir fazer a manutenção dessas tarefas domésticas, mas a minha proposta é que pensar nesses fluxos pode aliviar um pouco essa carga, pode te conceder um pouco mais de momentos para descanso, momentos para você, sei lá, relaxar depois de um dia longo de trabalho. E perceber esses impactos é o primeiro passo. O segundo passo é tentar incorporar movimentos bem sutis para minimizar esses impactos. Então, se por exemplo eu acordo, é uma coisa bastante óbvia. Sei lá, ao invés de deixar a sua cama desarrumada, você pode arrumar a sua cama. Só que só falar isso talvez não seja o suficiente para você acordar e arrumar a sua cama. A gente pode começar a pensar de que forma que pode existir um momento dessa minha sequência de ações, de hábitos, que proporciona essa organização. Eu posso pensar que ao invés de arrumar toda a minha cama, eu posso só puxar um lençol, posso só puxar uma coberta por cima, esticar essa cama. Eu posso pensar que, por exemplo, em casa, a nossa cama é muito grande. Esse lugar que eu tô agora não é o lugar que eu durmo todos os dias, tá? Mas, enfim, essa cama ela já é grande. A minha cama da minha casa, ela é maior ainda, porque o Arthur, ele é bastante grande. E a gente tem um volume grande de coisas na cama. Travesseiros, mantas, cobertas. O Arthur se mexe bastante. Então, organizar, deixar a cama, aquela cama assim de hotel, sabe? Aquela cama muito gostosa todos os dias, simplesmente não é tão viável assim. Às vezes pode ser um movimento, diminuir a quantidade de travesseiros, diminuir a quantidade de mantinhas. Você pode pensar assim, mas
é tão gostoso ter uma cama, né, toda organizada e montada. Mas isso funciona na sua rotina? De verdade? Quais são outros movimentos que eu posso fazer nesse meu fluxo da manhã para diminuir esse meu impacto? Se, por exemplo, eu passo o meu café, coloco esse meu café na minha xícara, preparo o meu tofu na frigideira e vou comer, eu gero ali uma quantidade de bagunça. Mas tem algumas coisas que eu consigo incorporar nesse meu fluxo que podem facilitar muito. Por exemplo, se eu termino de me servir e colocar meu café na xícara, eu tenho ali o meu bule, minha cafeteira, sei lá como é que a gente chama, um negocinho de vidro que eu sirvo o meu café com um resquício de café, que não pode só voltar pro armário. E é bastante possível a gente só passar uma água e já deixar isso no escorredor. E eu vou criando na minha cabeça um passo a passo do que tem que ser feito naquele dia para completar esse meu ritual da manhã. De novo, pode parecer muito simples, muito óbvio, muito trivial. Tipo, depois que você passa o café, você já passa água nas coisas e deixa no escorredor. Mas se não colocado no seu fluxo habitual, simplesmente não acontece. Então, talvez esse segundo passo, né, sendo o primeiro passo você mapear esse fluxo, o segundo passo entender quais são as pequenas inserções para diminuir esse impacto que você vai gerar no final desse fluxo no seu ambiente físico. Agora tem uma outra questão, que são os nossos pontos de fricção. Caso você seja nova por aqui, você talvez não saiba que são os pontos de fricção, mas são pequenas barreiras que podem acontecer, podem ser criadas no caminho entre você fazer a ação e realmente concretizar essa ação, a intenção e realmente a concretização. Quando a gente quer diminuir um hábito, uma atividade que você quer eliminar da sua rotina, a gente aumenta os pontos de fricção, a gente aumenta essas barreiras. E quando a gente quer facilitar uma atividade de ser feita, a gente diminui os pontos de fricção. Então, vamos supor que eu percebo que essa minha rotina matinal, esse meu fluxo matinal, ele poderia ser bastante beneficiado se, logo depois que eu escovasse os dentes, eu passasse um pano em cima da minha bancada. Ou então que eu pegasse todos os meus produtos que eu usei e retornasse eles para um cesto de, sei lá, skincare, uma gaveta de skincare, que seja. Só que aí, quando eu vou fazer isso na vida real, eu percebo que eu tenho que ir até despensa, até a lavanderia, pegar um paninho, pegar um produto, escolher qual que é esse produto, porque eu tenho 1 milhão de produtos para todos os tipos, e tudo isso vai criando barreiras, que de novo, parece simples. Poxa, mas a sua casa nem é tão grande assim, você dá 10 passos e você tá lá para buscar esse paninho. Mas levem uma coisa como verdade. Se você não está fazendo essa atividade na sua rotina, existe um porquê. Ou você não vê valor, ou ela não está muito bem determinada, ela está um pouco confusa, ou existem pontos de fricção. Existem pequenos atritos que vão dificultando a realização dessa atividade. Mas e se você, por exemplo, tem um kit de limpeza do banheiro? Um paninho, uma flanelinha que fica na bancada do seu banheiro, um produto já especial para ser passado naquela bancada. Ai, Júlia, mas eu preciso limpar a minha bancada todos os dias do banheiro? Sei lá, não precisa. Mas pode fazer parte desse ritual. Ou então, fechar os meus produtos e colocar eles nessa gaveta. Como que a gente vai eliminar ou diminuir os pontos de fricção? A mesma coisa pode valer, e isso tem totalmente a ver com o que a gente chama de arquitetura da escolha. A gente pode pensar, por exemplo, em atividades que eu quero executar, né? Eu falei de limpar a bancada do banheiro, mas poderia ser, por exemplo, tomar os meus suplementos, tomar as minhas vitaminas, ou até um remédio de uso contínuo, rotineiro. Só que eu tô sempre esquecendo, eu sempre pulo esse remédio. Só lembro depois do almoço, quando, enfim, eu vou cozinhar e aí vejo aquele remédio. Se ele está à vista, por exemplo, ao lado de algo que você já faz todos os dias, como, por exemplo, passar o seu café, a chance de você realmente tomar aquela vitamina, aquele remédio, é muito maior. A gente elimina as barreiras e, nesse caso, a gente torna visível esse objeto. E talvez seja mais estratégico para sua rotina ter o seu remédio junto com o café do que no armário de remédios. E aqui eu vou para um outro ponto, que é essa inversão de como que a gente pode criar esses sistemas de organização na nossa rotina. Uma possibilidade é a gente imaginar o que seria o correto, o que seria mais organizado, e quase que impor isso para nossa rotina. Então eu vou organizar os meus remédios na bancada de remédios, no armário, no pote de remédios. Eu vou organizar os meus
produtos de limpeza num armário bem organizado e catalogado de produtos de limpeza. Eu quero ter uma casa muito clean, muito minimalista, então eu não vou deixar nada à vista, vou deixar todos os produtos de, sei lá, lavar louça, o detergente, a esponja, tudo escondido para não ficar essa bagunça visual. Outra coisa é o que realmente a gente faz sem pensar muito, quase que instintivamente, essa opção default, essa opção padrão, que a gente tende a fazer caso não exista uma intervenção. Partir desses fluxos que já existem costuma ser mais eficiente, no sentido de, na verdade, mais chances de funcionar, do que impor alguma organização que não está muito relacionada com o que você já costuma fazer no seu dia a dia. Vocês estão percebendo que esse episódio ele tá com mais cara de aula do que cara de episódio. Mas isso porque aconteceu uma aula dentro do clube com toda essa organização, desse sistema para tarefas domésticas e manutenção do seu espaço físico. E isso ecoou tanto na minha própria rotina que eu decidi trazer para cá de uma forma um pouquinho mais descontraída, um pouquinho mais pessoal. Então vamos lá, falamos sobre entender quais são os fluxos, entender quais são esses impactos, entender como minimizar esses impactos, pensar em pontos de fricção para aquilo que eu quero e para aquilo que eu não quero executar naquele meu fluxo. E agora, talvez para finalizar, existe um último ponto que é entender limites. Porque eu sei que para algumas pessoas não é difícil fazer aquela atividade, não é difícil deixar o banheiro organizado, deixar a pia sem nada, sem louça, deixar a bancada da cozinha limpa. O que é difícil é saber quando parar. O que é difícil é perceber que no final do dia eu passei 3, 4 horas limpando e organizando a minha casa. De novo, existem muitas pesquisas, muitos estudos que documentam como que as mulheres passam mais tempo em atividades domésticas. E nesse ponto específico, eu faço alusão a um episódio passado, que eu trouxe inclusive mais dados sobre isso. Mas a minha proposta é que, além de saber quanto tempo que a gente realmente gasta para ter mais consciência, até para criar uma rotina que vai favorecer o tempo para aquilo que a gente gostaria realmente de se dedicar para, propor pequenas intervenções que vão não só facilitar uma rotina de tarefas domésticas, mas também criar limites. Limites no sentido de, vamos definir o que é um mini reset dessa rotina, desse fluxo matinal? O que é finalizar, por exemplo, o fluxo do preparar o almoço? Porque se preparar o almoço significa preparar o almoço, lavar a louça, limpar a cozinha, isso daqui a gente pode falar de 1 hora ou a gente pode falar de 3 horas. Você deseja alocar 3 horas do seu dia para esse fluxo do almoço, por exemplo? Vamos pensar sobre isso. Eu posso, por exemplo, definir que finalizar esse fluxo do almoço significa simplesmente ter a comida feita e a louça do almoço limpa. Ou então eu posso pensar em limites de tempo. O que eu fizer de almoço no período de 40 minutos vai ser o que a gente vai ter. Algumas coisas vão demorar um pouco mais, outras vão demorar um pouco menos, então talvez algumas refeições estejam mais elaboradas, outras menos elaboradas, mas eu preciso lidar com esses limites. Júlia, mas é completamente impossível eu preparar o almoço, almoçar e lavar a minha louça em menos de 2 horas, em menos de 2 horas e meia. E aí a gente volta para aqueles passos anteriores. Como que eu vou diminuir o meu impacto? Nesse encontro que a gente teve, falando sobre tarefas domésticas no clube, uma das sócias comentou que tinha muita dificuldade em diminuir o tempo que ela gastava lavando louça do almoço. E ao invés de criar um sistema para lavar mais rápido, para conseguir agilizar esse processo, a gente deu um passo anterior e pensou, e se a gente tivesse a opção de preparar refeições que tenham menor impacto no ambiente físico? E aqui não falando de questão ambiental, eu tô falando de questão bem mais óbvia de, por exemplo, um prato que usa uma panela só, ao invés de usar 5 panelas para preparar um almoço. Talvez nem sempre seja possível, mas com esse objetivo, buscar receitas que vão ser feitas em uma panela só pode ser sim uma ótima solução para diminuir o tempo em tarefas domésticas. E esse processo de conhecer esses fluxos, ele pode ser feito
no fluxo da manhã, ele pode ser feito no iniciar o meu trabalho, ele pode ser feito no processo de chegar em casa do meu trabalho, ele pode ser feito no sair para o treino, em voltar do treino, em ir dormir. E aqui a gente pode mapear várias e várias ideias de hábitos que eu gostaria de implementar na minha rotina. Então, se eu gostaria de ler mais, se eu identifico que isso vai entrar no meu fluxo da noite, como que eu vou facilitar o acontecimento desse hábito, o acontecimento dessa atividade? Eu vou diminuir os meus pontos de fricção, então eu já vou ter escolhido qual que vai ser esse meu livro, já vou deixar ele na minha cabeceira, eu já deixo tudo pronto para que isso aconteça. Isso tem a ver com diminuir os pontos de fricção. A gente pode pensar em facilitar, por exemplo, a sua vida, porque, por exemplo, eu chego do meu jiu-jitsu e eu não tenho lugar para colocar as minhas coisas, elas simplesmente vão ficando pelo caminho. Elas ficam no meu caminho no sentido de a minha calça do kimono às vezes fica no carro porque ela não tá suja, mas a minha parte de cima do kimono eu levo ela comigo porque eu preciso colocar pra lavar. A minha faixa fica pelo caminho. E quando eu tô criando essa bagunça, a sensação é de que, tá tudo bem, depois eu passo aqui e cato tudo, depois eu recolho isso. Só que chega o dia seguinte e eu tô meio que corrida pra sair pro meu treino, não encontro as minhas roupas certas de treino e eu posso eventualmente até deixar de treinar porque eu não encontrei o que eu precisava, eu posso me atrasar. São mais barreiras pra executar aquilo que às vezes já é difícil de ser executado. Quais são esses fluxos da sua rotina? Será que a gente pode começar a pensar neles como mapas dos seus hábitos? Como essa fisicalidade da sua rotina? Eu quero muito saber se essa ideia fez sentido pra você. Se eventualmente você quiser desenhar a sua rotina, o seu fluxo da rotina, imprime a planta da sua casa, faz uns desenhos aí dos seus cômodos, rabisca tudo. Obviamente, se você quiser me mandar, eu vou ficar muito feliz em ter esses nossos mapas. E esse foi o episódio dessa semana, bastante diferente, talvez um pouco mais prático, um pouco mais em formato de ferramenta para você desenvolver na sua rotina, algo bastante parecido com o que a gente desenvolveu dentro do clube, só que de uma forma mais descontraída, menos sistematizada. Dentro do clube, a gente foi elaborando exatamente todas essas etapas, criando várias soluções para hábitos a serem incorporados, ou limites dessas atividades domésticas, enfim. Foi desenvolvido de uma forma mais metodológica, mas eu espero que isso crie um impacto realmente na sua rotina. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Uma ótima semana para você. Não se esqueça de dar as 5 estrelas para este perfil aqui no Spotify, se inscrever no canal, caso você esteja pelo YouTube, dar um like, deixar o seu comentário. Isso é muito importante também e me dá uma sensação de que a gente está construindo algo juntas. Eu amo quando vocês me marcam nos stories. Se você estiver vivendo o seu fluxo agora, me marca ou pelo menos me manda para eu acompanhar também. E caso você queira me acompanhar, meu Instagram é @jutestori. Por lá você vê a minha rotina por um outro filtro. E até a próxima semana. Até segunda que vem. Um beijo.